é diferente. O que diz então o princípio da fungibilidade? Ele diz o seguinte, que o juízo poderá receber um recurso no lugar do outro. Poderá receber um recurso no lugar do outro. Ele substitui. Agora presta atenção, não são recursos idênticos. Eu não estou falando de recurso idêntico, estou falando de substituição. Eu interponho um recurso X e o juízo recebe como recurso Y. Isso é fungibilidade. Agora, é claro, se o advogado cometeu um erro grave, não há fungibilidade. Porque, no fundo, o princípio da fungibilidade está intimamente ligado com outro princípio do processo, que é o princípio da efetividade. Nós não podemos admitir que por conta de um lapso, pequeno erro do advogado, o recurso não seja recebido. Isso fere a efetividade do princípio constitucional. Fere a efetividade. Então, se o advogado cometeu ali um erro pequeno, foi um lapso, poderá ser recebido um recurso no lugar do outro. Isso é fungibilidade. Mas existe uma outra hipótese para a fungibilidade, que é a questão da dúvida fundada ou dúvida objetiva, como queiram. Existem situações que o recorrente fica em dúvida, ele não sabe se é o recurso A ou o recurso B. Mas essa dúvida funciona de que forma? Ele não estudou? Não, não é isso, não é que ele não estudou. Muitas vezes a lei diz uma coisa e a doutrina diz outra. A lei diz uma coisa, a jurisprudência diz outra. E aí aplica a fungibilidade. Eu falo, juiz, olha, no meu entender o recurso é o X. Mas se esse tribunal entender que é o Y, receba sim. Por quê? Receba, por favor, o meu recurso. Porque, afinal de contas, eu estou em dúvida entre A e B. Veja, isso não significa que o cara vai interpor o recurso de agravo de instrumento ou apelação, não é isso. Ele interpõe o agravo e fala, olha, mas existe uma dúvida fundada quanto à apelação. Se entender que a apelação, receba sim. Nós temos várias situações no Código. Várias situações. Várias. Então, a fungibilidade, ela se aplica, você entendeu? Tem duas hipóteses para ser aplicada. A primeira, inexistência de erro grosseiro, aquele erro simples, aquele erro básico que o advogado cometeu. E a segunda, dúvida fundada quanto ao recurso a ser interposto. Isso é fungibilidade. Princípio da singularidade, também conhecido como unirrecorribilidade. Singularidade. O que diz esse princípio? Esse princípio vai dizer o seguinte, que só é possível interpor um recurso contra cada decisão. Eu não posso interpor dois recursos contra a mesma decisão simultaneamente. Um recurso apenas. Um recurso apenas. Aí alguém vai falar assim, mas e o recurso especial extraordinário? Neste caso é possível. É possível, sim, no recurso extraordinário especial. Por quê? Previsão constitucional. De certa forma, o princípio é mitigado. É mitigado. Esses dois eu posso interpor excepcionalmente ao mesmo tempo. Mas, se não for especial extraordinário, é impossível. Eu não posso interpor ao mesmo tempo um agravo de instrumento e uma apelação. E olha que eu vou passar a você agora, que informação importante. Isso tem acontecido muito. Sabe quando? Quando o juiz concede a tutela antecipada na sentença. O juiz concede a tutela antecipada na sentença. Que recurso cabe? Será que cabe agravo para a tutela antecipada e apelação para o restante? Não, senhor. Não, senhora. Princípio da singularidade. Eu só posso interpor um recurso. Então tem que ser apelação. O STJ entende isso. Tem que ser efetivamente o recurso de apelação. Então lembra disso, singularidade, um recurso para cada decisão por vez. Ok? Entendido? Muito bem. Esses são os princípios mais importantes. Agora, além dos princípios, o tema do dia traz o quê? Os pressupostos de admissibilidade. Lembre-se do seguinte, todo recurso tem duas fases. Todo recurso tem duas fases.
Tem a fase da admissibilidade, tem a fase do mérito. Juízo de admissibilidade e juízo do mérito. Para que ocorra, que se proceda o juízo de mérito, eu preciso passar pela fase da admissibilidade. E para que o recurso seja admitido, o recorrente tem que demonstrar o quê? A presença dos pressupostos de admissibilidade. Se não demonstrar a presença dos pressupostos de admissibilidade, se não demonstrar, não haverá o julgamento do recurso. Então, muito importante é de saber por que existe e para que existem os pressupostos. Existem os chamados pressupostos comuns de admissibilidade, que são pressupostos aplicáveis a qualquer recurso. Tempestividade, legitimidade, interesse. Mas existem pressupostos específicos. Como assim pressuposto específico? Veja, com um grande número de recursos que nós temos nos nossos tribunais, que atravancam os nossos tribunais, o que o legislador faz? Muitas vezes, ele acrescenta pressupostos de admissibilidade específicos para determinados recursos. Ele acrescenta àquele recurso um pressuposto. Então, além dos comuns, aquele recurso tem um específico. E por que ele acrescenta o específico? Para diminuir o número de recursos. Cada pressuposto colocado num recurso a mais diminui a possibilidade desse recurso ser admitido. Um exemplo de pressuposto específico você vai encontrar no parágrafo 1º do artigo 518 do Código de Processo Civil, que é a chamada súmula impeditiva do recurso de apelação. Súmula impeditiva do recurso de apelação. Então, na apelação, além dos pressupostos comuns, na apelação você vai ter que demonstrar, tem a questão demonstração dessa súmula impeditiva, que diz o seguinte: se a sentença do juiz estiver em conformidade com uma súmula do STJ, uma súmula do STF, a apelação não será recebida. A apelação não será recebida. Então, lembre-se disso. Existem pressupostos comuns, existem pressupostos específicos. Quanto aos comuns, vamos destacar aqui a legitimidade. Quem tem legitimidade para recorrer, gente? Quem tem legitimidade? Você gosta de pegar artigo de lei 499 do CPC? 499. Tem legitimidade as partes, é claro, o Ministério Público e o terceiro juridicamente prejudicado. As partes, o Ministério Público e o terceiro juridicamente prejudicado. Esses três têm legitimidade recursal. Mas não basta ter legitimidade. O recorrente deve ter interesse recursal. Quem tem interesse recursal? A parte vencida, a parte que perdeu. Quem ganhou não tem interesse recursal, porque quem ganhou está conformado com aquela decisão. E lembra, o núcleo do recurso é o inconformismo. Então tem interesse recursal quem? Quem perdeu? A parte vencida. Existem dois pressupostos, além de outros comuns, existem outros, que são importantes, que é a tempestividade e o preparo. Tempestividade e preparo. Eu tenho que cumprir prazo, obrigatoriamente. Eu tenho que cumprir prazos obrigatoriamente. E tem uma regrinha de prazo que é importante, é aquela do artigo 191. Se existirem litisconsortes com procuradores diferentes, o prazo será computado em dobro. Dobro o prazo. Então, além da parte ser legítima, além dela ter interesse em recorrer, ela tem que interpor o recurso dentro daquele prazo, do prazo previsto em lei. Se interpuser o recurso fora do prazo, depois do prazo, não é? Recurso intempestivo, ele não será recebido. Preclusão temporal, interpôs fora do prazo, preclusão temporal. E um outro pressuposto
que eu gostaria de destacar nesse momento é o